Boa noite. Boa noite. Oi. Hello. Oi. Hello. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Renata. noite. Boa noite. Renata, cadê o Dilson? O Dilson não está aqui, chega só mais tarde. Ah, tá legal. Sábado eu vi ele lá no centro. Amanhã vai ter psicografia, Renata? Vai. Renata, tá parecendo só o seu cabelo. É. Que eu estou abaixada na cadeira. Não, põe um travesseiro aí, vai. Põe um travesseiro aí. Onde que Vocês estão parou? me vendo agora? Tá bom, agora tá bom. Onde que parou, gente, por favor? Semana passada eu não pude participar. Página 219, na 35. O meu livro é da Edicel. O meu também. 35? É, na 200 página 219, a penúltima. Ah, tá. Não dá certo. Foi de Terezinha, você escutou que amanhã tem? Escutei. Obrigada. Então, tá jóia. Oi, tudo bem, Terezinha? Ô, Renata, eu não vou estar aqui amanhã, tá? Então não precisa levar o pendrive, não. Então tá bom. Vamos começar? Renata, você faz a prece para nós, por favor? Faço. Então, neste momento, nós vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a misericórdia, o amparo, e mais uma vez pedindo, Senhor, por todas as nossas amigas que não puderam comparecer, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, agradecendo o dom da vida, a luz de mais um dia, a oportunidade do estudo para a nossa reforma íntima. Que esses ensinamentos possam ficar gravados em nossas mentes, em nossos corações, mas que principalmente possamos colocar em prática no nosso dia a dia. A tua paz e o teu amor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Bom, gente, então nós estamos na revista de julho, né, 1859, Conversas Familiares de Além Túmulo. Estamos falando daquele conversa do Kardec com o Zuavo de Magenta. Pergunta 35. Renata, você pode ir aí até na observação, após a 44. Tá. Só um momentinho, por favor, desculpa incomodar. Qual que é a página dele? O que é, Terezinha? Linda palestra. A página da Edicel? 219. Não é isso, Tá, Renata? obrigada. Obrigada. 219. Posso ler? Pode. 35. Pensais na justiça de Deus e vos inquietais por isto? Resposta. Quem não pensará? Felizmente não tenho muito o que temer. Eu resgatei por algumas ações que Deus considerou boas, algumas escapadas que cometi como Zuzu, conforme dizia. Então, ele está perguntando, né? Se ele ficava inquieto, né, por causa da justiça de Deus. Peraí. Aí ele falava que não, que ele fez
coisas boas, né, também, e que resgatou alguma das ações más que ele fez, né? 36. Assistindo a um bom combate, poderíeis proteger um de nossos companheiros e desviar-lhes de um golpe fatal? Não, não está em nossas forças. A hora da morte é marcada por Deus. Se a gente deve passar, nada o impedirá. Do mesmo modo, ninguém poderia atingi-la se sua hora não tivesse chegado. Pode estar perguntando, né? Que se ele estivesse assistindo a um combate e viste um companheiro, se ele podia desviar-lhe o golpe fatal. Ele falou que se estiver na hora dele, não tem como, né? Que é a hora determinada por Deus. E mesmo se fosse, vamos supor, para uma coisa boa, ele também não poderia impedir. 37. Vedes o general empinar-se? Não o vi ainda, mas espero vê-lo em breve. Então, está perguntando se ele viu, né, o general, e ele falou que ainda não. Aqui vai começar outra, Celinha, é para continuar? Segunda palestra, 38. Evocação. Presente firme em frente. 39. Lembrai-vos de ter vindo aqui há 8 dias? Ora. 40. Disseste-nos que ainda não tinhais visto o general Espinazzi. Como poderíeis reconhecer se ele não tivesse envergado o seu uniforme de general? Não, mas eu o conheço de vista. Ademais, temos uma porção de amigos junto a nós, prontos a nos dar a senha. Aqui não é como no quartel. A gente não tem medo de dar uma ajuda e eu vos digo que só os maus ficam sozinhos. Então, está perguntando se ele viu um general e se ele só reconheceria ele se ele se apresentasse de uniforme. Ele falou que não, que ele está amparado por vários amigos e os amigos os avisam e falam com ele. Que somente aqueles que não recebem ajuda são aqueles que estão ainda no mal, porque estão sozinhos. 41. Sobre a aparência que vos encontrais. Sobre qual aparência, né, vocês se encontram? Aí ele respondeu, zoavo. 42. Guerreiro. Se vós pudéssemos ver, como veríamos? De turbante e culote. Então, se a gente pudesse ver, a gente veria ele de turbante e culote. 43. Então, suponha que nos aparecesseis de turbante e culote. Mas onde arranjastes estas roupas, se as vossas ficam no campo de batalha? Ora, não sei como é isto, mas tem um alfaiate que me arranja. Então, ele perguntou, né? Se a sua roupa de turbante e culote ficou no campo de batalha, como é que você poderia se apresentar com essa roupa? Ele falou que ele tem um alfaiate que faz essa roupa para ele, né? 44. De que são feitos o turbante e o culote que usais? Não tendes ideias? Não, isto é lá contrapeiro. Então, perguntou, né, se ele sabe de que tecido, como é feito o turbante e o culote. Ele falou que não, que é contrapeiro, que deve ser o alfaiate, né? Observação. Essa questão da vestimenta dos espíritos, como várias outras não menos interessantes, ligadas ao mesmo princípio, são completamente elucidadas por novas observações feitas no seio da sociedade. Daremos conta disso no próximo número. Nosso bom Zuavo não estava suficientemente adiantado para resolver. Foi-nos preciso concurso de circunstâncias apresentadas fortuitamente e que nos puseram no caminho certo. Então, ele fala da vestimenta dos espíritos, né? E que existem outras questões também que são interessantes.
e que o Zuavo, né, o guerreiro, ele não estava pronto para responder, mas que nas perguntas da frente, né, serão respondidas. Se alguém quiser completar. Estou lembrando aqui no livro Voltei, Frederico Figner, né, lá assistido pela filha e por Bezerra, determinada hora lá, a filha traz um terno para ele vai lá e troca a roupa. Quando eu comecei a estudar espiritismo, eu não acreditava que espírito precisava de roupa, não. Foi estudando as obras que a gente foi começando a acreditar. Agora ele também é a mesma coisa. O uniforme veio para mim, mas não sei como. Ele falou certinho. Esse tema, né, essa pergunta aqui, a gente fica um pouco confuso, né? Porque a gente percebe aqui, o espírito, ele não sabe da vestimenta, mas diz que tem um alfaiate, né? Aí, como o Walter lembrou do caso aí do irmão Jacó, levaram um terno para ele. Aí a gente observa, por exemplo, por que a gente fica confuso com esse negócio de vestimenta? Quando nos domínios da mediunidade, quando um médium ele se desdobra, se vocês vão lembrar, é aquele caso, Edna, do médium que saiu com o duplo etérico, né? Aí ele volta, se aproxima do corpo físico, e aí quando ele se desdobra mesmo, ele já não está com a vestimenta que ele estava ali no centro. O André Luiz narra que ele estava com uma roupa alva, né, branca, quer dizer, quem levou para ele? Então, a gente fica assim, é o espírito que cria essa roupa na mente, né? A gente lembra do Camilo, né, Castelo Branco, também Memória do Suicida, que estava andando lá de colete, de paletó. Então, a gente, é um troço assim, eu, pelo menos particularmente, ainda me sinto confuso. É mental ou alguém vai e leva uma roupa, né, um pijama, um roupão? Lá em nosso lar tem um departamento lá de confecção de uniformes. De uniformes para os vários departamentos. Bom, alguém mais? Se você for fazer uma caminhada no mundo espiritual, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não precisa de roupa. Precisa desse avental aí. Aí você volta rápido para a terra. Agora você vai ficar lá muito tempo, vale a pena ter uniforme, por causa das relacionamento com as pessoas, nos departamentos, onde você estiver. Nós somos humanos ainda, né? Nós somos espírito de luz, que está lá em cima. Né? E movimenta com rapidez daqui para lá. Agora, ele vem aqui embaixo ficar conosco, ele tem que ter roupa, sapato, usar as coisas da terra, para ficar junto com a gente. Isso é espírito superior. Mais alguém? O que você acha? A 45, Terezinha, você faz para nós, por favor? Você pode ir até o final, viu, Tereza? Isso, coisinha à toa, né? Gente, tem um pessoal saindo aqui na porta de casa com uma excursão, minha cachorra está latindo sem parar. Ah, tá. Acho que esperar esse povo sair, depois eu faço. Vonete, faz para a gente, então, por favor. 45, né? Isso. Sabeis a razão por que nos vedes, ao passo que não vos vemos? Resposta. Penso que compreendo. Vossas lunetas são muito fracas. Certinho. Lunetas são os olhos. Os nossos olhos, né? A nossa percepção. A nossa mente, né? Todos dois. 46. Não seria por essa mesma razão que não vedes o general em seu uniforme?
Resposta: sim, mas ele não o veste todos os dias. Aí, ó. Ele acha que sim, né? Que é por isso que ele não vê, que a dele também é mais fraca do que a do general. 47. Em que dias o veste? Ora essa, quando o chamam ao palácio. Falou certinho. Quando chamam ele ao palácio, ele veste e vai. 48. Por que estáis aqui vestido de zoavo quando não vos podemos ver? Ó, vestido de zoavo, quando não vos podemos ver. Ele respondeu, muito naturalmente, porque ainda sou zoavo. Não é porque eu morri que eu deixei de ser zoavo. Isso há cerca de 8 anos. E porque entre os espíritos conservamos a forma durante muito tempo. Eles ainda conservam a forma que vivia aqui, né? Mas isso entre nós, entre eles os espíritos. Compreendeis que quando vamos a um mundo diferente, como a Lua ou Júpiter, não nos damos ao trabalho de fazer toalete. Quando eles vêm entre nós, entre eles espíritos, eles se apresentam com forma que vão conhecer ele, né? Mas quando eles vão num lugar distante que ninguém conhece eles, não precisa ir com uma forma específica, é isso? Entendi? É isso, é vestimento da terra, porque ninguém vai reconhecer pela roupa. Uhum. Não precisa. 49. Falais da Lua e de Júpiter? Porventura já lá estiveste depois de morto? Ele responde, não me compreendeis. Depois da morte, nos informamos de muitas coisas. Quer dizer, muitas coisas que eles não sabem quando são encarnados, depois que eles desencarnam, eles passam a compreender e está ensinado para eles, né? Não nos explicaram uma porção de problemas da nossa Terra, quer dizer, que explicaram para ele várias coisas da Terra, para eles terem uma compreensão maior. Não conhecemos Deus e os outros seres muito melhor do que há 15 dias, quer dizer, ele já não está sabendo um pouquinho mais do que ele sabia 15 dias antes? Com a morte, o espírito sofre uma metamorfose que não podeis compreender. O espírito tem metamorfose que eu estou entendendo aqui, é que ele altera os sentidos dele, né? Eles passam a ver coisas que a gente aqui encarnado não consegue ainda. 50. Revistes o corpo deixado no campo de batalha? Resposta. Sim, ele não está bonito. Deve estar em decomposição, né? 51. Que compreensão vos deixou essa vida? De tristeza. Ficou triste em ver o corpo dele lá. 52. Tendes conhecimento de vossa existência anterior? Resposta. Sim, mas não é bastante gloriosa para que possa me vangloriar. Quer dizer, ele não foi grande coisa, né? Para ele ficar falando sobre a encarnação anterior dele. 53. Dizei-nos apenas o gênero de vida que tinheis? E ele responde, simples mercador de pele selvagem. Ele era um mercador de peles. Então, faz muito tempo. 54. Nós vos agradecemos a bondade de ter vindo pela segunda vez. Aí ele responde, até breve. Isto me diverte e me instrui. Desde que me toleram bem aqui, voltarei de boa vontade. Quer dizer, ele gosta de vir, né? Porque ele aprende também, e desde que ele tratem ele bem, recebam ele bem, ele voltará sempre. É aqui, Sérgio?
É isso aí. Mais alguém? Eu vou analisar a virtude desse espírito. Ele tem pouco conhecimento, mas ele é preciso na resposta, educado, nobre, e mostra a ignorância naquilo que ele não conhece, e tudo que ele pode informar, na sua simplicidade, ele informou. O que eu posso falar é isso. Isso eu não sei ainda, não entendo isso. Eu tenho um uniforme, mas não sei como é que apareceu. Eu gostaria de pedir a vocês que, se possível, né, que a gente debruçasse um pouco mais nessa resposta da 49. Eu fiquei, assim, sem entender mesmo. Aqui ele diz, quando ele fala lá de Júpiter e a Lua, né, ele fala que não é isso que ele quis dizer, que ele tenha ido lá. Mas ele diz assim, depois da morte já percorremos bastante o universo. Não nos explicaram... O universo é muito espiritual. Oi? O universo aí é muito espiritual, não é o universo que você está pensando. Sim, mas vários, então. Então, ele teve em várias frequências, não é isso? Então, não? Vários níveis. Mesmo no mundo espiritual. Pode ser até aqui na Terra, mas em frequências diferentes, níveis diferentes. Se for isso, né? Não nos explicar uma porção de problemas da nossa Terra, é ele perguntando. Não conhecemos Deus e os outros seres muito melhor do que há 15 dias? Então, está dando a impressão que ele deu uma evoluída aí, né? Em conhecimento, né? Com a morte, o espírito passa por uma metamorfose que não podeis compreender. Aí nós vamos ligar aqui a 53. Eu fui um simples mercador de peles selvagens. Então, vamos voltar lá Por que eu pedi essas duas questões? Vamos voltar na vestimenta. Se ele fosse evocado como esse espírito de mercador de pele selvagem, ele estaria com outra vestimenta, né? Aí, será que o alfaiate ia fazer para ele uma outra vestimenta? Mesmo que os evocadores não o vissem. Ele ia se apresentar com a roupa daquele coisa. Não é isso? Sério, mas quem ia evocar? Ninguém sabia. Não, eu estou fazendo uma sugestão. Como ele disse aqui que foi um mercador, vamos dizer assim, na reunião da semana seguinte, nós iríamos evocar esse cara, entendeu? Eu estou fazendo uma hipótese. Né? Como ele já deu uma resposta que na vida anterior ele foi um mercador de peles, então vamos dizer, daqui a 10 dias nós vamos fazer uma reunião mediúnica e vamos evocar o mercador. Entendi. É só uma suposição, né? Eles não evocaram, né? Mas como é que ele iria ser? Como é que ele iria lá na reunião da sociedade? Não ia vestido de zoado. Então, são essas coisas que eu fico muito confuso. Do alfaiate, de um guarda-roupa no plano espiritual. Que tem. Eu estou só dizendo para vocês, gente, a minha confusão, são as minhas dúvidas. Não estou dizendo que não existe, nem nada, não estou contestando, nem aprovando, só que eu fico em dúvida. Mas ele não tem nada igual. O doutor Inácio falou que ele desencarnou, quando ele acordou, ele assustou no mundo espiritual, porque estava vestido de roupão, que é roupão de cirurgia, que você vê, né? Sempre deita lá e pronto, facilita a cirurgia. Então, ele ficou até com vergonha com aquela roupa. Esquisito, né? É o espírito é importante. Agora, essa frasezinha aí, ela é cabreira, eu vou falar alguma coisinha, porque nós estamos aqui para isso. Com a morte, o espírito sofre uma metamorfose. Eu, lendo as mensagens das pessoas desencarnadas, né, a variedade delas, né, a gente percebe a lucidez, a amplitude de visão espiritual, de raciocínio dos espíritos encarnados. Não é todos, não, mas uma boa parte. Por exemplo, uma vez um menino de 20 anos de idade, boia fria, aqui perto de Buritizal, morreu ali, a família pobre,
ele tinha um pouquinho de cultura, mas não era muito. Ele escreveu, e eu lembro de falar na mensagem lá, pouca gente no centro, o Celso estava nos primeiros anos, falou, mãe, eu estou falando diferente, né? Você está notando? Eu estou lembrando de algumas coisas que eu não sabia, porque aqui no mundo espiritual a minha mente abriu, eu não sei como, mas estou lembrando de coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, mas está na minha mente. Interessante, porque ele era um espírito bom, morreu jovem, não fez mal na Terra, desencarnou trabalhando, e a mente dele, ele lembrou de algumas coisas, escreveu lá na carta. A minha mente, eu escrevi melhor por causa da minha mente. Então, é assim que uma boa parte dos espíritos, de todas as religiões, de todas as culturas, porque a mente liberta, né? Agora, um espírito atrasado, mau, perverso, vingativo, cruel, cheio de vício, esse já é diferente. A gente não tem nem jeito de analisar ele, né? Vamos aguardar o próximo número, né? Porque o Kardec, na observação aqui, depois da pergunta 44, ele disse que no próximo número eles irão abordar esse tema da vestimenta, né? Pessoal, o Dilson fez uma jogada aqui didática que eu achei muito, muito interessante, tá? Ele avançou, quando parou aqui nessa 54, a próxima conversa seria com o oficial superior morto em Magenta. Mas o Dilson pulou isso aqui, foi lá para setembro, mês de setembro, porque é a continuação desse mesmo Zuavo. Então, para a gente não se perder, porque até nós chegarmos lá, nós vamos chegar lá, já esquecemos o que está. Então, o Dilson fez uma coisa didática aqui que eu achei muito interessante. Então, nós vamos para setembro, conversas familiares de além-túmulo, né? A primeira conversa, tá? Que ele está chamando de segunda entrevista, embora seja a terceira aparição dele aqui, né? Tá? Então, conversas familiares, setembro, conversas familiares. A primeira que tem, um oficial do Exército da Itália e tal, é o mesmo Zuavo, ele continua. Na edição é 279. 279? Eu acho que da FEB aqui sou eu que estou com ela, né? Se alguém tiver, eu não sei se a Simone está acompanhando pela internet, da FEB, é 362. 362? É. Pela FEB. É pela FEB, 362. Parece familiar. Oficial do Exército. Está na internet. Regina, 279. 362. Segunda palestra. 362. Mas não fala que é um Zuavo. Mas deve ser, ué, se o Kardec falou. Achou, Regina? Regina, 279. 279. Terezinha, não estou achando aqui, porque eu já passei muitas folhas. É setembro, não é? Setembro. É, setembro, mas aí vai na 279. 279, não passou 279? 279? Isso. A minha de céu é muito antiga. Não é muito. Então veja aí, ó, veja no índice. Veja no índice. 267. Eu tenho que olhar por mês. Mas é de Escolhe setembro. A minha de céu é 267. Tá, palestras familiares de além-túmulo, um oficial do Exército da Itália. Isso. Que página que é a sua, Regina? Hein? Que página é o seu? No meu é 266. Igual a minha. É diferente. O meu também é 266. É diferente. Desculpa. Imagina, aqui, olha a capa dele. É igual o seu, Edson. Terezinha, você já pode ler aí?
362. Tá certo. Acho que agora dá certo. Cãozinho Eu deu estou sossego. conversando aqui. Aham, vamos Então lá. faz para nós aí. Pode ir até Tá de a cabeça. observação após a pergunta 10. Tá, ok. Palestras familiares de além-túmulo, um oficial do Exército da Itália. Segunda palestra. Essa aí? Isso mesmo? Isso. Tá. Sociedade, 1º de julho de 1859, vídeo número de julho. Evocação. Eis-me aqui, falai. 2. Prometestes voltar a ver-nos e aproveitamos a ocasião para vos pedir algumas explicações complementares. Resposta: com prazer. 3. Depois da vossa morte, assististes a alguns combates? Resposta: sim, ao último. 4. Quando, como espírito, sois testemunhas de um combate e vedes os homens se estraçalharem, experimentais algum sentimento de horror. Como nós experimentaríamos se assistíssemos a cenas semelhantes? Resposta: sim, eu experimentava, mesmo como homem. Mas então o respeito humano recalcava esse sentimento como indigno de um soldado. 5. Há espíritos que sentem prazer vendo essas carnificinas? Resposta: poucos. 6. Ao verem isso, que sentimentos experimentam os espíritos de uma ordem superior? Resposta: grande compaixão, quase desprezo. Aquilo que vós mesmos experimentais ao ver os animais se dilaceram entre si. 7. Assistindo a um combate e vendo homens morrer, testemunhais a separação entre alma e corpo? Resposta: 8. Nesse momento, vedes dois indivíduos, o espírito e o... Não. Nesse momento, vedes dois indivíduos, o espírito e o corpo? Resposta: não. Que é então o corpo? Mas nem por isso o corpo deixa de estar lá. Não deve ser distinto do espírito? Resposta: um cadáver, sim, mas não é mais um ser. 9. Qual a aparência que tem, então, o espírito? Resposta: leve. 10. O espírito afasta-se imediatamente. Peço-vos a resposta. Continua a pergunta. Peço-vos a fineza de descrever tão explicitamente quanto possível as coisas como se passam e como nós haveríamos se fôssemos testemunhas. Resposta: o espírito cujo corpo foi atingido por uma bala ou uma granada, vou morrer, pensemos em Deus e no céu. Adeus, terra que eu amava. Depois desses primeiros sentimentos, a dor arranca do corpo e é então que podemos distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isto parece tão natural que a vista do corpo morto não produz efeito desagradável. Tendo sido toda a vida transportada para o espírito, só este chama atenção. É que este que conversamos ou a este que damos ordens. Observação, só até a observação, né? Observação. Poderíamos comparar esse efeito se produzido por um grupo de banhistas. O espectador não presta nenhuma atenção às coisas que deixaram na praia. Então, chamaram ele de novo, né? E aí fala que chamaria ele de novo, né? E pediram alguma explicação. Ele foi muito solícito, falou com prazer, né? Pergunta se ele assiste a morte, alguns combates. Se depois da morte, ele assistiu alguns combates. Ele disse que sim, né? Ao último combate, ele assistiu. Né? E aí pergunta
se como espírito, né, ele vê se e vedes os homens se experimentar. Ah, tá. Que como ele está como espírito, se ele vê as pessoas desencarnando, né? Morrendo com bala, todas essas coisas na guerra. Aí ele fala, ele pergunta como que eles encarnados, como que eles iriam assistir se eles estivessem vendo também, né? Aí ele falava que sim, que ele experimentava mesmo como homem. Mas tinha um respeito humano, né? Que ele respeitava isso. Então, acho que por ele ser soldado, como soldado, ele acabava respeitando esse sentimento. Aí pergunta se tem espíritos que sentem prazer vendo essas carnificinas, vendo os soldados sendo mortos. Eles falam assim que poucos. Essa aqui, gente, eu não entendi. Ele pergunta como que os espíritos de ordem superior, como que eles se comportam, qual o sentimento dele vendo essas mortes, né? Aí ele fala assim, que os espíritos sentem grande compaixão, quase desprezo. Não entendi. Sente compaixão ou desprezo? Eu fiquei nessa dúvida. É bem diferente uma coisa da outra, né? Aí ele fala, é aquilo que vós mesmos experimentais ao ver os animais se dilacerarem entre si, né? Então, nossa, se eu ver um animal dilacerar perto de mim, eu vou ficar doida, gente. A não ser que seja uma barata, mas se eu ver um cachorrinho, alguma coisa assim, né? Eu vou ficar muito triste. Então, eu não entendi isso daí, esse antagonismo, né? Se vocês puderem me explicar. Depois ele fala, perguntou se ele vê a alma separada do corpo, né, durante os combates. Aí ele responde que sim. Aí pergunta se ele vê o espírito e o corpo. Achei isso também interessante, né? Não. O que é, então, o corpo? Então, pelo jeito, ele vê somente o espírito. É isso que eu entendi. Não, vê o corpo também? Aí o Terezinho vai explicar isso, que ele só vê o espírito, não vê o corpo, é na observação. A atenção da pessoa é para o espírito que se liberou do corpo. Ele não fica observando o corpo. Não é questão que ele não pode ver. A atenção dele está voltada ao espírito que saiu, não o corpo. Por isso que ele faz observação aqui, comparemos um grupo de banhistas. Então, ninguém vê a roupa do banhista que está à margem, fica olhando os banhistas que estão na piscina ou no lago, seja onde for. Fica olhando, observando a roupa que está ali, entendeu? Não, vou ver a pessoa nadar, tudo, né, surfar. O espírito é o ser vivo. O espírito é o ser vivo. O outro já é cadáver. Cadáver já não é pessoa mais, é isso. Certo. Aí pergunta, né, se o espírito se ele afasta imediatamente, instantaneamente, né? Aí ele fala que nem sempre, né? Há poucas mortes realmente instantâneas, né? A maior parte do corpo que foi atingida pela bala, primeiro ele fala, né? Ele falou que eles falam, vão morrer, pensemos em Deus e no céu, a Deus terra que eu amava, né? Entendi. Então, depois que ele fala isso, né? A dor arranca do corpo. E então podemos distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz efeito desagradável. Ó. Tendo sido toda a vida transportada por espírito, só esse chama atenção. É com ele que conversamos aí, damos ordens. Isso aí que eu entendi. Mas eu acho que eu fiquei pensando demais na grande compaixão e quase desprezo. Mas aí depois ele vai pegar e ver, né, a separação mesmo do espírito do corpo. Gente, se puder completar aí para me ajudar, por favor. Eu vou entrar nessa frase aí. Tá. Grande compaixão e quase desprezo. São duas coisas. São duas coisas, não é uma só, não. Você está embolando as duas. Grande compaixão. Compaixão para os dois lados, que estão digladiando. E desprezo, porque ele não está torcendo para lugar nenhum. Não está torcendo para a Áustria, França, não está torcendo para lugar nenhum. Espírito superior. Eu acho também que para o espírito superior, né,
O desencarne para eles é uma coisa super comum, né? Natural. Esse Pronto, desprezo aí é como se fosse natural. Isso, Não é o isso, desprezo tem. de desprezar. Não, Tem e indiferença. Entendi. Né? e nós torcemos. Nós estamos lá no campo, lá, os soldados, eles torcem para eles. Eles são contra o outro, chamam o outro de inimigo. Agora, espírito Entendi. superior não tem inimigo. Para eles, É. guerra é briga de leão com tigre. A palavra certa devia ser indiferença. Isso, indiferença, verdade. Ou É na hora que ele vai morrer, ele pensa em Deus, né? Olha aqui. bom, vamos falando enquanto o Walter e a Edna retornam. Essa questão 6, né? A Edna falou sobre essa indiferença. Eu ainda prefiro ainda, mais do que indiferença, seria a naturalidade. Por quê? Porque quando ele diz assim, os espíritos superiores sentem grande compaixão, porque diz, a humanidade ainda se degladiando, se matando, guerreando, né? Quase desprezo. Então, eu vou dizer assim, como uma coisa, mas porém como natural. Está ali na infância ainda a humanidade, né? Aí ele dá um exemplo, aquilo que vós mesmos experimentais, quando vedes os animais se dilacerarem entre si. A Terezinha diz, eu não posso ver um animal, realmente a gente não se sente bem, porém, quando a gente percebe uma leoa caçando um búfalo ou uma impala, é natural, ela tá na busca da sobrevivência, não está É fazendo... a cadeia alimentar, né? Não é por crueldade. Então, a gente se sente, poxa, está matando, né, a impalazinha ali, ou um filhotinho de um búfalo, né? Mas é a sobrevivência dela, é natural. Então, é isso que eu estou entendendo aqui, como os espíritos superiores veem isso. Ainda é essa nossa infantilidade. Agora, o ódio, ele existe antes do combate, dentro do combate e depois do combate o ódio continua. Então, isso é guerra. Verdadeiramente, milhões de mente odiando. Por exemplo, nós estamos odiando agora o Ucrânia. Não tem jeito. Não tem jeito de fingir. A Rússia. Não tem jeito de fingir. Não tem jeito de fingir mesmo. Né? Nós estamos na época do hate de novo. É difícil, muito difícil ficar indiferente, né? Ficar sempre uma parte Frio, né? Isso. Só Alguém Mas mais? nós encarnados, né? É difícil, indiferente, mas para nós encarnados, né? Acho que foi a espiritualidade superior, sabe, assim, precisa dessa. Não, o espírito superior é qualquer época, não tem qualquer momento. Sim. Bom, pessoal, eu gostaria, então, na sexta aí, está tudo bem? Se alguém quer comentar mais alguma coisa, eu vou dar um destaque aqui na 4. Quando ele pergunta, né, se ele experimentou algum sentimento de horror ao ver, depois de desencarnado, continuar vendo os combates, né, as pessoas lá se matando. E a resposta dele foi sim. Mesmo como homem, eu já o experimentava. Mesmo ele encarnado, ele já sentia um horror nas guerras. Mas olha como ele continua. Entretanto, o respeito humano reprimia esse sentimento como indigno de um soldado. Quer dizer, que ele, como soldado, ele não podia sentir horror disso. Como soldado. Tem que fingir. Em cima, como soldado, não. Era matar ou morrer. Olha que eu achei interessante essa. Quer dizer, olha, já como, mesmo desde encarnado, eu já senti horror por isso. Mas como soldado, eu não podia sentir esse horror.
porque senão eu não seria um soldado, eu iria ficar ali olhando para o céu e eles iam me matar rapidinho. Né? Eu achei bem interessante essa resposta dele. Ok? Liliane, você continua para nós, por favor? A Sim. 11 pode ir até o final. Até a 16, né? Isso. Geralmente, surpreendido por uma morte violenta, durante algum tempo, o homem não se julga morto. Como se explica a sua situação e como pode ele ter ilusões, desde que deve sentir muito bem que o seu corpo não é mais material e resistente? Ele o sabe, ele não tem ilusão. Observação. Isso não é perfeitamente exato. Sabemos que há espíritos que, em certos casos, têm essa ilusão e julgam não estar mortos. Então, nessa questão, ele comenta que quando a morte é muito violenta, naquele momento, às vezes, a pessoa não vai ter a consciência que ele já morreu, né? Então, ele ainda vai ficar um pouco confuso, né? Vai ter ainda uma ilusão que ele pode estar vivo, né? Eu acredito que é isso. Número 12. No fim da batalha de Solferino, desabou uma violenta tempestade. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Toda circunstância fortuita é resultado da vontade de Deus. Então, ele comenta que nessa batalha teve uma violenta tempestade e fala que foi por providência divinas, né? Que foi realmente pela vontade de Deus, né? Existe, né? Número 13. Essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria ele? Sim, por certo, cessar o combate. Número 14. Foi provocada no interesse de uma das partes beligerantes? Qual delas? Sim, sobretudo para os nossos inimigos. Porque, explicai-vos mais claramente, resposta. Perguntai-me por quê? Não sabeis que, sem essa tempestade, nossa artilharia não teria deixado escapar nenhum austríaco? Então, ele está explicando que essa tempestade ela foi importante, né? Que serviu para cessar, né, a guerrilha, né, que eles estavam tendo, a artilharia, que foi válido, né? Número 15. Se essa tempestade foi provocada, deve ter tido seus agentes. Quais eram estes? Resposta: a eletricidade. Número 16. É o agente material, mas há espíritos que tenham por atribuição conduzir os elementos? Resposta: não, basta a vontade de Deus. Ele não necessita de auxiliares tão comuns. Então, ele fala que isso aqui foi pela vontade de Deus, né? Não necessita de auxiliares comuns. Essa explicação, né? Mas acho que foi bem claro, assim, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa também, fica à vontade. A gente recorda aqui, né, o que nós estamos vendo recente no Consolador, né? Olha os espíritos superiores atuando nos efeitos da natureza. É lógico que quando ele está dizendo aqui que não precisa de espírito, porque quando ele fala é eletricidade, tá, eletricidade é uma força, mas alguém está gerando essa força, né? O Emmanuel falou lá no Consolador que quem movimenta essa força?
A força não tem vontade própria, né? Aí, quando ele diz que não precisa de espírito, basta a vontade de Deus, essa é a opinião dele, né? Mas a gente sabe que, na realidade, é a vontade de Deus, sem dúvida. Mas os cristos, né, seus prepostos, tudo é que atuam e realizam essa vontade, né? Então, mais uma prova aqui do que né, o próprio Kardec já havia dito, e o Emmanuel, no Consolador, falando. Nada é por acaso. Tudo tem a participação dos espíritos superiores, né? E veja, para acabar com a guerra, vamos fazer uma... Porque senão eles iam acabar com os austríacos. Não ia ficar ninguém. Não ia ficar nenhum. Então, Então, fazer muita pergunta difícil para ele, que não ninguém faz. Sim. Então, tem que compreender isso. Ele está fazendo o máximo. Sem dúvida. Não, sem querer. Achando que está com... De acordo com o entendimento dele. Isso. Mesmo. Mais alguém? Bom, pessoal, então nós agora vamos retornar em julho, tá? Para dar continuidade às conversas lá. Então, julho... Ô, Célio, nesse papel que o Wilson mandou, continua nessa outra aqui, General Rossi, depois que volta. Não, mas aí é porque aí ele já está no mês de setembro. Pode olhar aí que quando ele coloca o mês de setembro, não está esse que nós lemos agora. Porque nós lemos agora como se estivesse em julho. Tá bom? Então, a gente tem mais matéria aqui em julho. Aí, depois é que nós vamos chegar em setembro, aí nós vamos direto para esse Rocha aí. Tá? Qual página que é? Bom, o meu é FEB, né? O meu é 283. É a continuidade, a próxima conversa. Nós não vimos o usuário. 221, Liliane. Depois do zoável é o próximo, que agora é um oficial superior morto em Magenta. Tá? Eu ia para frente, não voltava lá não. Ok? Simone, você tem como ler aí? Porque eu sei que você está pela internet, é fácil para você ou dificulta? Simone? Está fechado. É 287, né, que você falou? Eu não sei da edição. Não, no meu, na FEB é 283. 283 da FEB. 283. Estou na procura aqui. Nossa, sério. Nossa, 277. Nossa, pula na internet é ruim, né? No livro é melhor mesmo. No livro é melhor. Passa para o outro aí, que tá difícil aqui. 28. Eu me perdi. Quem não leu ainda aqui? A Edna também não dá. Eu volto. Regina. 285. Um oficial superior morto em Magenta. Isso. Sociedade, 10 de junho de 1859. Evocação. Esse-me aqui. 2. Poderias dizer como atendestes tão profundamente ao nosso apelo? Resposta. Eu estava prevenido do seu desejo. 3. Por quem foste prevenido? Resposta. Por um emissário de Luís. É São Luís, não é? Tinhas conhecimento da existência da nossa sociedade? Vós sabeis. Observação. O oficial em questão tinha realmente ajudado a sociedade a ser registrada. 5. Sob que ponto de vista consideráveis as nossas sociedades como ajudaste na sua formação? Resposta. Eu não estava ainda inteiramente decidido, mas me inclinava muito a crer e sem os acontecimentos sobrevindos, certamente teria ido instruir-me no vosso círculo. 6.
Há muitas grandes notabilidades que comungam nas ideias espíritas, mas não o confessam de público. Seria desejável que as pessoas influentes levantassem a bandeira pública. Paciência, Deus o quer, e dessa vez a expressão corresponde à verdade. 7. De que classe influente da sociedade pensais que deverá partir o exemplo? A princípio de algumas, depois de todas. 8. Do ponto de vista do estudo, poderias dizer-nos, embora morto, mais ou menos no mesmo tempo em que o zoavo, que há pouco aqui esteve, se vossas ideias são mais lúcidas do que as dele? Muito. Aquilo que ele vos disse, testemunhando uma certa elevação, foi-lhe soprado porque ele é muito bom, mas muito ignorante e um pouco leviano. Olha só, tá vendo? Veja só. Ele está se fazendo muito entendido e está entrando um pouco... Ou é verdade realmente que sopraram para o zoavo, ou esse aí é muito nitidinho, esse né? explicou direitinho. Não, pode ir. A 9. Ainda vos interessais pelo sucesso das vossas armas? Muito mais do que nunca, pois hoje conheço o objetivo. 10. Podeis definir o vosso pensamento? O fim sempre foi confessado publicamente, e, sobretudo, em vossa posição, vos a conhecieis. O fim que Deus se propôs, vós o sabeis? Quer dizer, a gente não tem noção ainda, né? Porque o fim que se propõe na experiência na Terra, só Deus é que sabe. Observação. Ninguém ignorará a gravidade e a profundeza dessa resposta. Quando vivo, ele conhecia o objetivo dos homens. Como espírito, vê o que há de providencial nos acontecimentos. Então, ele via como um soldado, né? Pode começar a comentar, Regina. Vamos parar por aí, porque ainda tem umas coisinhas aqui para serem ditas. Bom, então foi um oficial morto. Então, ele estava lá, né? Ele pergunta se pode atender prontamente ao apelo, e ele falou que já estava prevenido. E ele pergunta por quem, né? Por um emissário de Luís. É um emissário de São Luís, Célio? Aqui, ó, na minha aqui tem uma observação aqui, ó, diz aqui, ó. São Luís, Luís IX, rei da França, patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quem é esse Luís que ele fala? Porque ele não fala São, né? Ele fala assim, o emissário de Luís, né? E ele ajudou na sociedade, né? Quando fez a fundação da sociedade. Aí, Regina, por isso que eu pedi para dar uma paradinha, que eu tenho uma notinha, não sei se de vocês têm, da Edicel, mas aqui, ó, diz o seguinte, a respeito dessa ajuda, que o Kardec fala aqui, ó, numa observação. O oficial em questão tinha realmente auxiliado a sociedade para a obtenção do seu registro de funcionamento. Aí vem uma nota aqui. Desde 1854, quando primeira vez ouviu falar das mesas girantes, até a sua desencarnação, em 1869, Allan Kardec conviveu com a França de Napoleão III. Esse sobrinho do grande Corso, através de um golpe de Estado deferido em dezembro de 51, abriu o caminho para ser proclamado imperador no ano seguinte. Reconhecendo intimamente a fragilidade do regime que fundara, né, o Napoleão III, adotou medidas coercitivas e autoritárias de modo a garantir a sua permanência no poder.
entre as quais a censura à imprensa e a proibição de reuniões em recintos fechados. Então, Kardec estava tendo dificuldade de abrir a sociedade, registrar. Não podia ter reuniões particulares, privadas. Por exemplo, proibição de reuniões em recintos fechados, além de outros expedientes que restringiam a liberdade do povo francês. Assim, compreendemos melhor porque o codificador encontrou alguns obstáculos para registrar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos organismos oficiais competentes. Esse general ajudou a registrar. Sabe aquele... apadrinhou o negócio? Como ele era militar, ele tinha influência, ele deu um jeitinho. Deu um jeitinho. Um jeitinho não é só no Brasil, não. Lá na França também tem. E na época da guerra é muito perigoso abrir sessões. É muito perigoso. Bom, você quer que pare aqui, pode continuar a comentar, ou mais alguém. Eu só pedi para dar uma paradinha por causa exatamente dessa norma. A 6 também é interessante, que ele fala que tem grandes notabilidades que comungam nas ideias espíritas. Seria desejável as pessoas influentes levantarem a bandeira publicamente? Quer dizer, falar das ideias espíritas, divulgar, né? Aqui ele fala, ó, paciência, Deus o quer, e desta vez a expressão corresponde à verdade. Quer dizer, tudo tem seu tempo. Precisa primeiro amadurecer as mentes, né, para depois ir divulgar as ideias espíritas e confrontar, né, com outras ideias. Ele fala aqui de quem que eram os influentes da sociedade, né, a princípio de alguns, aliás, de que classe influente da sociedade poderá partir o exemplo? Ele falou, no princípio, de algumas, depois de todas. Quer dizer, quando ainda tiver dúvidas, alguma restrição, a pessoa não tem ainda vontade de falar publicamente, então, algumas sociedades vão se manifestar. Depois, todas. E, do ponto de vista do estudo, poderemos dizer-nos, embora morto, mais ou menos no mesmo tempo, do Zuavo, né? Ele dá essa resposta aqui, que o Zuavo tinha testemunhado uma certa elevação, foi-lhe soprado, porque ele é muito bom, mas ele é ignorante e um pouco leviano. Essa aí a gente até comentou, né? Eu vou cometer um atrevimento aqui. Pela resposta 6 e 7, a gente vê o nível desse cara, né? Na sexta e na sétima. Aí eu já passo a acreditar que na oitava ele tem razão. O Zuavo estava sendo mesmo, realmente, estavam dando cola para ele nas respostas. Alguém estava soprando para ele. Por causa das duas respostas anteriores que ele dá. Você viu o nível dele, né? Pessoal. Porque eu estava falando assim, tem poucos dias aqui, mas já aprendi muita coisa. Ele estava querendo explicar as respostas que ele estava dando. Aqui, ó, essa sétima, então, é fatal, quando ele fala de que classe influente da sociedade pensais deverás partir, em primeiro lugar, o exemplo. Ele começa, no início de algumas, depois é de todas. Ele defendendo aqui a doutrina, o espiritismo, né? É uma análise política, né? Da sociedade, né? Da sociedade. Você vê, até hoje o espiritismo não é fácil penetrar. No Brasil não está fácil, não. Os caras estão estudando muito, não estão mudando a ideia fácil, os evangélicos também. Então, o que era fácil no começo, agora não é mais. Agora não é mais. Pessoal, vamos encerrar, então. Ficamos para a próxima quinta, porque hoje ainda não temos outro ainda. Simone, faz prece para nós, por favor. Microfone.
Vamos agradecer, Senhor, por mais uma noite de estudo, muito aprendizado, muitas instruções para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, os bons espíritos nos fortaleça cada dia com as suas bênçãos, com a sua proteção, e que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, livre-nos, Senhor, de todos os males, e assim seja. Que assim seja. Pessoal, até mais, obrigado. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, tchau.